Você está se sentindo sem sentido, perdido, como se o seu caminho não tivesse sendo encontrado. Se você está se sentindo dessa maneira, fica comigo nesse vídeo. Eu quero te convidar a sair da Matrix. Eu vou te explicar por que você está preso nessa sensação e não consegue sair por mais que você tente. O senso de sentido está se perdendo e deslocado da sua vida. Eu preparei esse vídeo e eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Por quê? Primeiro, que se você não assistir até o final, eu vou perder a sua audiência. Você clicou nesse vídeo e começou até aqui. Eu preciso que você veja até o fim, porque isso vai dizer para o algoritmo entregar para outras pessoas. Assista até o final. Provavelmente você está com a sensação de querer passar esse vídeo, mas assista até o fim, porque ele tem algo precioso para você. Eu não quero trazer hacks, eu não quero ficar trazendo nenhum hack para prender a sua atenção, e a maioria dos YouTubers estão assim, cara. Vamos lá, um papo reto, uma conversa reta, com as reflexões que eu tive, que são pérolas. Eu tenho estudado muito sobre esse tema dentro da psicologia. Esse tema é uma pérola preciosa. Mas para você conseguir compreender, eu preciso que você preste atenção do início até o fim. Se você quer realmente mudar a sua vida, se você quer ter mais senso de sentido e de propósito, fica comigo até o último segundo desse vídeo. Eu prometo para você, vai ser valioso. Eu escrevi os materiais, eu escrevi o roteiro, eu tenho certeza que vai ser algo valioso. Vamos para essa conversa aqui, ok? Eu tenho percebido, e eu acredito que você também, a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para o senso de falta de sentido. E eu acredito que essa falta de sentido, ela não é aleatória, ela tem um motivo pelo qual nós estamos vivendo isso nesse momento da história, nesse momento da sociedade. Não é só você que está se sentindo assim. Eu, por vezes, me pego me sentindo assim. Meus pacientes, os meus clientes também se pegam se sentindo assim. E eu tenho conversado com muita gente que está se sentindo sem sentido, sem prazer na vida, só tá andando como se tivesse zumbificada e robotizada. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso. As pessoas estão ficando robotizadas. Você se sente dessa maneira? Você se sente que tá sem sentido? As coisas estão meio, não tá fazendo sentido, assim, a própria existência. Se você se sente assim, cara, vamos conversar sobre esse tema, que ele é um tema muito importante, é um tema que traz a energia ou a falta de energia. Se a gente perde o sentido, se a gente não tem sentido, a gente não vai conseguir fazer as nossas coisas. As coisas que por vezes a gente gostava antes, elas vão perdendo a noção e podem ter várias explicações, mas eu quero trazer um tema aqui. Eu preciso que você preste atenção nesse vídeo, com muita atenção. Larga tudo que você está fazendo e presta atenção, porque eu prometo que vai ser valioso. De duas uma, ou esse senso de falta de sentido, ele foi programado, ou esse senso de falta de sentido é uma consequência. Consequência de quê? Primeiro, quanto mais as pessoas estão com falta de sentido, mais elas compram. Quanto mais perdidas estão, mais fácil de serem manipuladas. Quanto mais falta de sentido elas estão, mais elas vão apostar em bets, mais elas vão utilizar, assistir vídeos, shorts, mais elas vão entrar nesse senso de piloto automático. Já aconteceu com você? De você estar com esse senso de piloto automático e ficar rodando o feed do Instagram infinitamente, ficar rodando os shorts, ficar rodando o TikTok, ficar vendo vídeos rolando, rolando, rolando. Isso é como se fosse uma espécie de dissociação. E muitas pessoas acabam sentindo essa desrealização. Elas ficam ali perdidas, como se tivesse que afagar ou lidar com o sentimento que elas não conseguem reconhecer. Essa falta de sentido, essa falta de qual caminho, qual direção eu vou fazer. As pessoas estão se sentindo mais sozinhas, solitárias, desconectadas, ao mesmo tempo que a gente está muito mais conectado na internet. A gente está no momento em que a gente pode se conectar com tantas pessoas. Então por que a gente tem esse sentimento de estar desconectado? Desconectado com a gente, desconectado com o outro. Por que isso aparece se hoje nós temos tanta tecnologia, a gente tem tantas facilidades? A gente pode tomar um banho quentinho. No século XV, só reis tomavam banho quente. Hoje, quase todo mundo toma. No século XV, só pessoas ricas comeriam um pão com uma manteiga, com uma carne. Hoje, todos nós, ou a grande maioria das pessoas, tem esse acesso.
Mas mesmo assim, com tantos benefícios, com tantas facilidades, a gente tem dificuldade de conexão, a gente se sente perdido. Por quê? Porque quanto mais perdidos ficamos, mais vulneráveis estamos e mais nós compramos. Já aconteceu com você? Abriu o Shopee na madrugada, apareceu lá, compre isso, e você falou, vou comprar. Ou compre esse curso. Inclusive, eu quero abrir esse curso para você assistir. Poderia vir uma propaganda aqui do nada para você comprar o vídeo. Talvez você tá no YouTube e vai do nada aparecer uma propaganda para você comprar. Quanto mais perdido você está, mais você vai servir ao capitalismo, mais você vai ser produtificado, mais você vai servir à produção. E esse vídeo aqui é uma chamada para você sair da Matrix, para perceber isso. Se você não sai, se você não percebe isso, mais você vai ficar preso, como se fosse numa roda dos ratos. Já assistiu aquele vídeo Happiness, onde os ratos vivem naquela felicidade, vão vivendo, vivendo, vivendo e ficam sem sentido. A gente fica nessa corrida dos ratos, porque a gente está preso na roda, a gente fica preso na Matrix. Quando você vai assistir o filme da Matrix, um momento tem um rapaz que ele escolhe a mulher de vermelho e tudo era uma enganação do cérebro. Ele não quer ver a realidade. E você muitas das vezes não quer ver a realidade. Você quer ficar preso, porque quando você está preso, você não pensa. E quando você não pensa, você pode ser um escravo do desejo, dos outros, das sensações, e fica até confortável isso aí, porque você já está acostumado tempo demais, mas você está perdido, você está sem sentido, e você acaba sendo uma marionete para comprar, uma marionete para ter, e nós acabamos nos tornando presos nesse lugar dessa sociedade de ter é mais importante do que ser. O ser vai ficando de lado, mas o ter, o possuir, os carros, as ostentações, as viagens e mais viagens, ostentando tudo na internet. O último iPhone, o último computador de última geração, a IA mais poderosa. E isso, por vezes, tem deixado um vazio existencial muito grande, que a grande maioria das pessoas estão vivendo. E esse vazio, ele não vai ser preenchido com coisas. Por mais que as propagandas estejam te dizendo, compre isso que você vai ser feliz. Tenha o carro mais maravilhoso, mais incrível e você vai ser feliz. Tenha isso. As propagandas, elas trazem esse senso de desejo para você, que se você tem isso, logo você vai ser feliz. Se você comer o hambúrguer, seja muito mais feliz. Seja muito mais feliz se você comer. E nisso, esse senso seu de recompensa vai sendo destruído, vai sendo desfeito, vai sendo reprogramado, vai sendo realizada essa reprogramação do seu self e você perde a noção de quem você é e você fica querendo ter mais coisas, e quanto mais você tem, mais perdido você está. Tá se sentindo assim? Presta atenção aqui, presta atenção nesse vídeo, fica nesse vídeo até o final, porque isso é muito importante. Se você está cansado de viver dessa maneira, se você quer transformar a sua vida e quer ter mais senso de self, de sentido, você precisa prestar atenção nesse vídeo. Veja bem, a função de um produto, do consumismo mudou completamente. Antigamente, quando você ia ter um produto, quando você comprava um produto, ele te servia, era um produto para te servir. Você comprava uma blusa de frio, uma jaqueta, para te servir, para te esquentar. Você comprava um carro para te levar para lugares. Você desejava ter para você ir, para você ser mais. Hoje não. Nós servimos ao produto. Nós temos uma roupa, e aí essa roupa dura 1 mês, 2 meses. A gente compra na Shopee, nos outros sites, e você compra roupinha, e aí daí a pouco, 1 mês, 2 meses, ela já não funciona mais. A obsolescência programada, o produto tem um tempo de validade. O produto que era para durar, um carro que era para durar. Veja bem, os carros antigos, quantos anos eles não duravam? Os carros de hoje se desfazem. Em 1 ano, 2 anos, você já precisa trocar 3, 4 anos, no máximo, você já precisa trocar o seu carro. A sua roupa, você precisa trocar ela de 6 meses, 4 em 4 meses. Temos alguns estilos de pessoas que estão criando essa mentalidade de construir produtos mais voltados, específicos, mas o que eu quero chamar é, por que os produtos agora eles duram menos?
a qualidade se perde e ao mesmo tempo a gente está sem um senso de sentido. Será que essas coisas estão desconectadas ou elas estão conectadas? Ao meu ver, eu penso, observando, que elas estão conectadas. O nosso senso de sentido sendo perdido, vendas e mais vendas de produtos, os países em guerra. Isso tudo afeta a nossa mente, afeta o nosso interior. Mas se nós ficarmos continuando vivendo dentro dessa manada, seguimos só o rumo e não paramos para pensar, opa, para que rumo essa sociedade está indo? Para que rumo eu estou indo? As coisas realmente vão ficar sem sentido. Eu estou querendo comprar, apostar em bets, usar vídeos de XYZ, do Hub, aquele famoso site. Fico assistindo e as coisas vão perdendo sentido. As minhas conexões vão perdendo sentido, eu usando mais e mais celular. Tá na hora de mudar isso. E se você não fizer essa reflexão para você, quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu realmente sou, para que eu estou aqui, as coisas vão ficar sem noção, porque você vai comprar e toda vez que você compra, isso não preenche o seu vazio, e aí você vai para um próximo vazio, que aí você tenta preencher com outra coisa, aí você compra outra coisa, você compra um carro, aí você vai para o próximo vazio, porque esse carro não te preenche, e nada desse mundo. Às vezes a gente quer ser preenchido por uma pessoa, a gente quer ser preenchido por uma viagem, a gente quer ser preenchido por coisas e nada disso vai nos preencher. Todas as religiões, elas trazem isso, praticamente todas as religiões. Se você ficar focado no que é externo, esse externo nunca vai te preencher. Só o que é interno, só o que é puro, só o que é verdadeiro é capaz de nos preencher, preencher essa lacuna que existe dentro de nós. E quando nós achamos que a verdadeira felicidade ela está fora de nós, ela está em outro lugar, mais perdido nós ficamos. Quanto mais nós achamos que a verdadeira felicidade está nas coisas, mas sem identidade. Encontrar identidade tem a ver com olhar para dentro. E olhar para dentro verdadeiramente exige coragem. Porque quando você começa a olhar, você vai ver coisas que você não gosta dentro de você. Você vai ver coisas que você não quer. Você já está andando em caminho que não está fazendo o menor sentido. Você está indo para uma direção sem valor. Você perdeu os seus valores pessoais. O convite desse vídeo é: volte-se. Retorne às suas origens. Retorne ao que faz sentido. Olhe para dentro de você. Porque não é a IA que vai resolver seus problemas. É uma baita ferramenta. Não é o computador que vai resolver o seu problema. É uma baita ferramenta. Não é o YouTube. Não é o Instagram. Mas tem uma resposta que está dentro de você. E só se você ter coragem verdadeira para conhecer a si mesmo, você vai conseguir mudar. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Se fez algum sentido, me responde aí, que eu quero fazer mais vídeos nesse sentido para te ajudar a sair dessa matrix. Um grande abraço para você.